Ora, não acontece porque os clubes precisam desesperadamente de recursos para manter. Primeiro, os clubes não são transparentes. A administração não é. Muda a administração atrás da administração, mas não acontece transparência nenhuma. Sai presidente e entra presidente. Veja o caso do Flamengo, do Edmundo. Deu um desfalque imenso no Flamengo, ninguém sabe de nada. Então, a transparência dos clubes, a falta de estrutura dos clubes, faz com que os clubes sejam prisioneiros do mercado. Além disso, existe a bancada da bola, além disso, existe daí um Estado e um governo central que não privilegia o melhor da sua produção nacional para ficar no país. A Lei Pelé foi um roubo. Por quê? Foi um atentado. Sim, porque descapitalizou os clubes locais, colocou os grandes jogadores do país na mão de empresários credenciados pela FIFA. O Pelé é um empresário do esporte. Na época eu escrevi um texto que chamava-se O Gol Contra do Rei, que era dar um tiro no próprio pé. Ou seja, criar uma legislação que abria as porteiras para todo mundo ir embora do Brasil. Sim, mas se ele é um empresário, ele não estava... Se ele é um empresário, ele não estava preocupado com o Santos. Claro que não. Se ele tivesse preocupado com o Santos, ele deixava o Robinho no Santos. Se ele tivesse preocupado com o Santos, os grandes jogadores que o Santos já criou ficariam no Santos. A Vila Belmiro seria um grande estádio. Mas o foco da questão é, por exemplo, agora, o governo Lula saiu com a time mania para salvar os clubes. Daí o Estado, por não confiar nos clubes, ele, na verdade, fica como administrador dos recursos. Ele contabiliza tudo e vai pagando as contas dos clubes com o próprio Estado. É uma forma de liberar os clubes das suas dívidas passadas com atletas e tudo mais? Claro que é. Ajuda os clubes, fortalece os clubes. Mas isso soluciona o problema da relação desigual entre os mercados? Não resolve. Ou seja, de novo o Estado vai sanear os clubes, os responsáveis pela essa catástrofe não serão punidos e as regras que são generosamente chamadas de funcionamento dos mercados prosseguem intactas, a tal ponto que qualquer jogador que destaca no futebol brasileiro, no campeonato de 2008, por exemplo, a primeira declaração que ele dá é o interesse em jogar na Europa para arrumar a sua vida, ainda que ele esteja saindo aos 21, 19, 18, 22 anos. Na verdade você diz assim, o jogador sai daqui para arrumar a sua vida, você fala tudo. Por quê? Porque esses jogadores não têm compromisso social com ninguém, a não ser com eles mesmos. Dificilmente você vê um jogador, por exemplo, que nem eu vi num canal de televisão aí, o Maradona ao lado do Hugo Chávez. Num grande estágio, fazendo declarações contra o Bush. Você não vai ver isso de nenhum jogador brasileiro, nem na década de 60, Pelé, nem na década de 80 do Zico, nem na década do Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, todos esses Kaká, esses jogadores todos, eles são preparados para não ter opinião política. Eu nem diria ter opinião a favor do presidente Chaves, ou contra o Bush, ou contra o Obama, mas ter consciência de que esses chamados grandes jogadores são uma parcela minúscula da quantidade de jogadores brasileiros. Quer dizer, quando se discute o salário do Ronaldo, do Kaká, na verdade se cala sobre quanto por cento? 70, 80, 90% dos jogadores brasileiros que ganham quanto? Se você pegar os grandes jogadores brasileiros que estão... Porque existem mercados diferenciados, então o Rio e São Paulo, o eixo Rio e São Paulo pagam acima da média, depois você tem Minas, depois você tem Rio Grande do Sul, depois você vem para Santa Catarina, são mercados diferenciados. Daí você vai para a Europa e daí os níveis salariais são altíssimos, não tem concorrência. No Brasil? No Brasil, o Rio e São Paulo são São Paulo primeiro, depois o Rio, depois Minas, depois Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, e daí já são níveis diferenciados. A média brasileira de quanto é? 1% dos jogadores nacionais ganham salários espetaculares. Cerca de 30%, 30% a 35% dos jogadores brasileiros vivem na faixa de miséria.
que tu chama miséria? Miséria são jogadores, vamos pegar um exemplo prático. Miséria no campo do futebol, não no campo dos trabalhadores sociais que estão aí. Sim, jogadores que estão na segunda divisão do Campeonato Catarinense ganham em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Isso é uma regra nacional? Não aparece na mídia, não aparece na televisão. Jogadores da primeira divisão do Campeonato Catarinense ganham em torno aí de 15, 20, 30 mil reais. Não é um salário pequeno. Para o povo brasileiro não é um salário pequeno. Para o brasileiro é um salário imenso, mas para jogadores de futebol, né, que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, que aparecem na Globo, que aparecem em clássicos contra o Flamengo, Botafogo, Corinthians, São Paulo, em clássicos de enfrentamento direto, não é um salário grandioso, né? Mas o Campeonato Brasileiro serve simplesmente para que eles se mostrem para um público maior e depois do desmanche de final de ano sejam contratados. Tem regras para os empresários atuar no futebol brasileiro? Existem regras, são as regras ditadas pela FIFA. São respeitadas essas regras? Que tipo de regras são essas? Existe todo um credenciamento que os empresários brasileiros... existem poucos empresários brasileiros credenciados na FIFA. E eles, depois do credenciamento, eles seguem toda uma dinâmica das regras da FIFA. Eles estão aptos a transitar em todos os mercados. São numerosos os empresários brasileiros? Não são muitos. Em torno de 20, 30 grandes empresários. Dominam todo o mercado brasileiro? Dominam todo o mercado brasileiro. Quer dizer que é um antimercado, na medida em que o que vale é, em grande medida, uma espécie de monopólio. Um monopólio em cima de figuras consagradas, porque eles acompanham os jogadores desde 14, 13, 12 anos, chegando porque a FIFA criou o sub-15, o sub-17, o sub-20, todas as categorias. Esses empresários vivem do acompanhamento dessas crianças, quando chegam lá na idade já do sub-17, sub-20, já estão na Copa São Paulo, eles já estão todos acertados com família, com pai, mãe, com tio, quando é empresário. O caso mais evidente foi o do Ronaldinho Gaúcho, né? O Grêmio colocou uma faixa enorme na frente do estádio dizendo que não vendia crack, e o empresário dele, que era o Assis, já tinha vendido ele, estava negociando já. E no final da história, um jogador que valeria na faixa dos seus 40 milhões, 50 milhões no mercado europeu, acabou saindo do Brasil e do Grêmio por 4 milhões numa disputa com a FIFA, na qual a FIFA deu ganho de causa ao time europeu. Qual é o caso do Maradona? O Maradona na América Latina, nos últimos 30 anos, é um exemplo de posicionamento político, de resistência, de luta contra a discriminação, e fez uma opção clara na mídia, uma opção política na América Latina por regimes diferentes daqueles com as quais a mídia apoia. E se você pegar todos os jornais, todas as televisões na qual ele ele sempre aparece vinculado à imagem de ruim, de mal e associado a essas pessoas, né? Já jogadores como Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Pelé e todos mais, quando aparecem num campo de neutralidade, na defesa dos interesses do Brasil. Existe coisa mais patética do que o Pelé se despedindo do futebol, dizendo que queria que as pessoas cuidassem das criancinhas no Brasil? Quando ele aprova a Lei Pelé, ele diz que fez um ato de abolição da escravatura no Brasil. Então, o valor midiático, o valor da idolatria dessas pessoas que mexem com torcidas organizadas, mexem com clubes, poderia ser capitalizado muito bem para causas sociais.